Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de partir pro caso, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Ativem o sininho também, que eu tô trazendo vídeo novo toda terça-feira. Se vocês acessarem a playlist aqui do canal, vocês vão ter acesso a todos os vídeos que eu trouxe até agora. Me sigam também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição e aqui na tela. No vídeo de hoje eu vou trazer o caso da Sophie Lyonnette. Ela era uma jovem au pair, que ela foi fazer um intercâmbio em Londres, né, realizar um sonho, mas esse sonho terminou da forma mais trágica possível. Então vem comigo saber mais sobre essa história. A Sophie Lyonnette, ela nasceu no dia 7 de janeiro de 1996, na cidade de Troyes, no nordeste da França. Ela era filha de Catherine e Patrick, que se divorciaram quando a Sophie ainda era criança, mas apesar disso ela ainda era bem próxima dos dois pais. A Sophie foi descrita por familiares e amigos como uma menina muito bonita e que estava sempre sorrindo. Eles falavam também que ela era uma pessoa muito gentil, que amava os animais e o sonho dela era trabalhar com crianças. Além disso, ela gostava muito de tocar violão, ler e patinar no gelo. A mãe da Sophie, posteriormente ao caso, falou que ela era uma menina que não gostava nada de injustiças e ela era muito engajada também na luta de proteção aos animais. Então, ela era considerada uma pessoa bem altruísta, empática e generosa. Além disso, também, ela era uma menina que não tinha quase nenhum interesse em bens materiais. Ela gostava bastante de aproveitar as experiências da vida. Assim que a Sophie terminou o ensino médio, ela começou a fazer um curso de puericultura, que é um curso voltado para cuidados de criança. Isso porque ela tinha interesse em se inscrever no programa de au pair, que é uma espécie de intercâmbio, que a jovem vai para o país, né, de interesse, e lá ela fica hospedada na casa de uma família. E essa família fica responsável não só por introduzi-la, né, à cultura do país, apresentar a língua, os costumes, os hábitos, mas também eles oferecem uma remuneração a ela em troca de alguns afazeres domésticos e principalmente serviços de babá. Então, depois que a Sophie terminou esse curso de puericultura, ela aplicou sua inscrição de au pair para Londres, porque diferente da cidade onde ela nasceu, Londres era um lugar bem agitado, com bastante gente, então seria um grande desafio para ela, já que ela era uma menina bem tímida e de certa forma até ingênua. De qualquer forma, ela ficou muito animada com essa nova etapa da vida dela, porque além de grande crescimento, né, profissional, era uma fase de bastante oportunidades para ela, então ela ia aprender uma nova cultura, ela ia aprimorar o inglês dela. Então ela estava bem feliz com essa nova fase da vida dela. Então, em janeiro de 2016, após o aniversário de 20 anos da Sophie, ela se mudou para Londres para casa de um casal. O casal era Sabrina Calder, nascida em 1983, e Alcee Mahoney, que era conhecido como Sam, que ele nasceu em 1978. O casal vive em Saltfields, um distrito localizado no sudoeste de Londres, no bairro de Wandsworth. A Sabrina nasceu na Argélia, mas quando ela ainda era criança, ela se mudou para a França e ela começou a trabalhar num parque de diversões em Paris, numa barraca de crepes. E quando ela tinha 19 anos, ela conheceu o Sam. E nessa época ele tinha 24 anos. O Sam, assim que ele viu a Sabrina pela primeira vez, ele já se apaixonou. Ele ficou encantado com ela. Então ele passou a investir, né, nela para conquistá-la. Então eles começaram um relacionamento a partir desse momento. Pessoas próximas ao casal disseram que a Sabrina ela era muito abusiva com o Sam. Ela chegou a trair ele várias vezes com outros homens. Porém, o Sam gostava muito dela. Então ela sempre pedia desculpa, pedia para reatar o relacionamento e ele sempre voltava com ela sem fazer nenhum questionamento. Quando completou 22 anos, em 2005, a Sabrina conseguiu um emprego de au pair em Londres, então ela foi morar para lá. E o Sam, para acompanhá-la, que na época ele tinha 27 anos, ele começou também a procurar uma vaga pela região. E ele conseguiu encontrar uma vaga de analista financeiro em um banco francês lá em Londres. Então os dois se mudaram para Londres e eles começaram a construir a vida lá. Eles estavam obtendo bastante sucesso, né, financeiro nas suas vidas. O Sam, como analista financeiro, estava ganhando bastante dinheiro. A Sabrina também, além do programa de au pair, ela começou a investir no ramo de moda e maquiagem. E ela também estava tendo bastante sucesso nesse ramo. Então eles tinham uma vida bem tranquila financeiramente. Para vocês terem noção, né, de como eles estavam ganhando dinheiro, o apartamento que eles alugaram em Saltfields, ele foi avaliado em 900 mil libras esterlinas, o que dá mais ou menos 5 milhões e meio de reais. Durante a vida adulta da Sabrina, ela teve 2 filhos. Não se tem muita informação sobre as crianças. O que se sabe é que o filho mais velho é do Sam e o filho mais novo é de um homem com quem a Sabrina teve um relacionamento, chamado Mark Walton. Os vizinhos do casal escreveram eles como antipáticos e antissociais e falaram também que eles tinham alguns comportamentos estranhos, principalmente anti-higiênicos. Eles falaram que o casal deixava lixo do lado de fora da casa por vários dias
Eles também deixavam o carro da família bloqueando a passagem dos vizinhos na rua por vários dias também. Eles atrasavam o aluguel da casa com frequência. Apesar disso, eles falaram também que a Sabrina realmente parecia ganhar muito dinheiro, que ela estava sempre muito bem vestida e muito glamurosa. A Sophie, então, chegou para morar com o casal. Ela estava muito animada, principalmente porque ela tinha uma coisa em comum, né, com a Sabrina, porque a Sabrina também tinha sido au pair em Londres. Então ela estava muito feliz, né, com essa coincidência. O casal também tinha cidadania francesa, e isso é um fato que deveria ter ajudado bastante, né, e facilitado a estadia da Sophie lá, porque ela estava num país totalmente diferente, novo, ela não conhecia ninguém, estava sem seus amigos, sua família. Então o fato deles terem cidadania francesa faria com que ela se sentisse mais acolhida no país. No início, a experiência da Sophie foi muito positiva. Ela adorou as crianças, os filhos da Sabrina, e eles também adoraram ela. Apesar da timidez dela, ela até fez algumas amigas também na vizinhança, principalmente outras moças que eram au pairs ali no bairro. No começo, nas primeiras semanas, a Sophie ela sempre ligava pra mãe dela e ela sempre se mostrava muito feliz com essa nova fase da vida dela, muito satisfeita. Ela sempre elogiava a Sabrina, falava que se dava muito bem com ela, que as duas frequentemente elas passavam muitas horas na mesa da cozinha tomando chá e que certa vez a Sabrina teria até feito o cabelo e a maquiagem dela. Então ela estava sempre se mostrando realmente muito feliz com essa nova etapa da vida dela. Mas esses dias bons e felizes na vida da Sophie, lá em Londres, eles acabaram rápido. Isso porque a Sabrina, ela começou a ter fortes delírios em relação a Sophie, dizendo que ela estava conspirando com o Mark Walton, que era o pai do filho mais novo da Sabrina, para tentar prejudicá-la. Só para contextualizar, a Sabrina ela era totalmente obcecada pelo Mark. Na época ele nem morava em Londres, ele morava em Los Angeles, ele trabalhava com a indústria da música. Porém, como foi comprovado, né, posteriormente a toda a investigação e também por testemunhas, a Sophie nunca chegou a conhecer o Mark. Nessa época, a Sabrina estava tão delirante que ela chegou a acusar o Mark de abusar sexualmente do seu gato, mas ela nem tinha um gato, e ela acusou também ele de usar magia negra para tentar prejudicá-la e de contratar um helicóptero para ficar sobrevoando a casa dela para espioná-la. Nessa época, a polícia recebeu mais de 30 denúncias da Sabrina contra o Mark, mas todas elas foram investigadas e constatadas como falsas. Ela chegou até a ser advertida pela polícia porque ela criou um perfil fake para assediar o Mark e acusar ele de pedofilia. E em todas essas acusações que ela fazia, ela sempre dava um jeito de envolver a Sophie, dizendo que a Sophie tinha relações com o Mark e que ela era conveniente, né, com toda esse plano que ele estava bolando. Ela dizia que ele e a Sophie estavam bolando um plano pro Mark entrar na casa dela, drogar ela e toda a família e abusar sexualmente de todos eles. Alguns profissionais de saúde mental que avaliaram o caso posteriormente, eles acreditam que a Sabrina e o Sam têm um distúrbio chamado folie à deux. Eu não sei se é assim que pronuncia porque é em francês, mas é um distúrbio caracterizado pelo compartilhamento de sintomas psicóticos entre duas ou mais pessoas. É como se o delírio de um passasse para o outro, fosse transmitido de alguma forma. E vale ressaltar também que a Sabrina anteriormente ela já era diagnosticada com depressão e síndrome de personalidade limítrofe. Durante todo esse período de delírios da Sabrina, o Sam ele nunca discordava, ele nunca se opunha a ela. Muito pelo contrário, ele concordava e até incentivava ela, né, nessas loucuras dela. Depois do caso, ele foi avaliado por psiquiatras e ele não foi diagnosticado com nenhuma doença. Porém, ele ainda acreditava que todas as acusações que envolviam a Sophie e o Mark eram reais. Chegou um momento em que as acusações da Sabrina contra a Sophie passaram de ofensas verbais para violência física. No início, Sam ele não participava, mas ele também não se opunha a essas violências, mas também não demorou muito para que ele começasse a participar efetivamente desses episódios violentos contra a Sophie. Durante esse período, várias pessoas ali do bairro viam a aparência da Sophie bem abatida, bem triste, mas ninguém perguntava porque a Sophie era muito tímida e ela também não dominava muito inglês, então acabava que não havia essa comunicação entre ela e os outros moradores. Ela chegou a comentar sobre a situação difícil que ela estava vivendo com algumas amigas au pairs dela que viviam ali em Londres. Ela falou que ela teria apanhado da Sabrina por ter derrubado um pouco de manteiga no chão, mas as amigas acabaram não se envolvendo muito e esse episódio acabou passando batido. Um homem chamado Michael Cromer, ele era dono de um restaurante de peixe que ficava perto da casa da Sabrina. Ele disse pra imprensa que diversas vezes a Sophie foi lá jantar junto com o casal, né, com a Sabrina e com o Sam, e que sempre que ela ia, ela tava com uma aparência bem triste, ela sempre ficava calada. Ele falou que ela chegou algumas vezes lá também sozinha, e ela sempre estava muito abatida, e sempre que ele perguntava se tinha acontecido alguma coisa, se ele poderia ajudar, ela falava que não, que ela estava assim porque a mãe dela estava doente. É claro que a essa altura a Sophie já tinha falado pra mãe dela a situação que ela estava vivendo,
Ela falava sempre que estava muito infeliz, que ela não estava gostando. Ela chegou a escrever mensagens para a mãe dela sobre isso, mas sempre que ela conversava com a mãe sobre voltar, Sabrina era uma mulher muito manipuladora, então ela conseguia convencer a Sophie de ficar, então acabava ficando por isso. Ela sempre combinava com a mãe de voltar para a França, mas a Sabrina sempre conseguia convencer ela, do contrário, de ficar lá em Londres, que a situação ia melhorar. Vale lembrar que a Sophie estava ali realizando um grande sonho, né, da vida dela, o programa de au pair, o intercâmbio, e ela estava numa posição totalmente vulnerável, sem amigos, sem família, sem conhecer, sem ter nenhuma propriedade sobre o idioma. Então é bem compreensível, né, de entender por que ela não foi embora. É claro que pra gente que vê de fora, o ideal seria desistir, né, do programa, mas só dela estar ali, ela já tinha superado muitos desafios. Então seria realmente bem difícil ela desistir de tudo e ir embora. E a gente não sabe também qual era o nível de manipulação que acontecia dentro da casa. Durante os telefonemas da Sophie pra mãe, ela parecia cada vez pior. A mãe chegou a comprar passagens para ela voltar para a França, mas essas passagens e o passaporte da Sophie nunca foram encontrados. No dia 8 de agosto de 2017, a Sophie ligou para a mãe dela muito desesperada, muito triste, bem desorientada até. E essa foi a última vez que a mãe dela conseguiu falar com ela, a última vez que a mãe dela ouviu a voz da filha. A essa altura, a Sophie não estava mais sendo paga, ela era espancada regularmente e ela estava sendo também privada de se alimentar e ela sempre era interrogada também pela Sabrina com aqueles delírios que ela tinha. Além disso, ela tinha sido proibida pelo casal de sair do apartamento e o celular e os documentos dela foram confiscados por eles. Até que no dia 20 de setembro de 2017, os bombeiros foram até a casa da Sabrina e do Sam após os vizinhos ligarem e relatarem que tinha uma fogueira no jardim da casa deles que estava exalando extremo mau cheiro. Quando os bombeiros chegaram, eles perceberam que a fogueira era muito grande e ela estava quase que descontrolada por todo o jardim. Apesar disso, a Sabrina e o Sam, eles estavam ali no local tranquilos, como se não tivesse acontecendo nada. Inclusive, eles estavam fazendo churrasco do lado da fogueira. Imediatamente, então, os bombeiros foram conter, né, as chamas antes que acontecesse alguma tragédia. Assim que eles apagaram o fogo, eles perceberam que tinha algumas coisas estranhas no meio da fogueira. E quando eles questionaram a Sabrina, ela falou calmamente que aquilo ali era a carcaça de uma ovelha que ela tinha comprado no mercado. Porém, aquilo ali que eles encontraram na fogueira estava bem longe de parecer com um animal. O bombeiro Thomas Hunt, que foi o primeiro que chegou no local, ele começou a vasculhar as cinzas e ele encontrou uma coisa parecida com o nariz e também algumas coisas parecidas com dedos. Então ele começou a vasculhar mais para tentar achar mais alguma coisa. E além de outras partes estranhas, ele encontrou joias e pedaços de roupas queimados. Então, depois de uma investigação que eles fizeram ali no local mesmo, eles perceberam que na verdade aquilo se tratava de um corpo humano. Após a perícia e toda a investigação, foi constatado, infelizmente, que aquele corpo era da Sophie, que estava com 21 anos na época. Vale ressaltar que após a descoberta do corpo, algumas câmeras de segurança do bairro registraram alguns passos do casal e eles estavam vivendo como se nada tivesse acontecido. Eles levaram e buscaram os filhos na escola e até foram fazer compras no mercado. 2 dias após a descoberta do corpo, a Sabrina, que estava com 34 anos, e o Sam, que estava com 40 anos, foram presos sob acusação de assassinato. O julgamento dos dois começou em março de 2018. O julgamento aconteceu em Londres. Durante o julgamento, os dois admitiram que tentaram se livrar do corpo da Sophie, mas quando eles eram questionados sobre quem era o culpado do assassinato, nenhum dos dois admitia, eles falavam que eram inocentes e ficavam um jogando a culpa para o outro. A essa altura, os pais da Sophie já estavam em Londres para assistir o julgamento. Após a investigação, diversas torturas que a Sophie sofria foram constatadas, inclusive a acusação usou isso no dia do julgamento, que ela era constantemente agredida, ficava sem comer e fora isso ela era sempre afogada na banheira do casal durante aqueles interrogatórios que a Sabrina fazia com ela. Diversas vezes a Sophie ela foi obrigada a confessar que estava conspirando com o Mark, isso pela Sabrina e pelo Sam, sob ameaças de estupro e agressão. Tudo isso foi gravado, esses vídeos foram encontrados, né, pela acusação. Eles também usaram isso no tribunal e pelos vídeos dava pra perceber que o estado da Sophie nessa época era bem crítico mesmo e era bem claro que ela estava sendo forçada a falar as coisas que eles mandavam. Foram encontradas mais de 8 horas de gravação desse tipo de episódio, tanto no celular da Sabrina quanto do Sam, obrigando a Sophie a confessar que ela era uma espiã ou que ela tinha envolvimento com pedofilia. A acusação descreveu as ações dos réus como uma campanha de intimidação, tortura e violência contra a Sophie e o que foi realmente que aconteceu. Então eles realmente acabaram com o estado físico e mental da Sophie. Em uma das gravações do dia 11 de setembro de 2017, é possível ouvir a Sabrina gritando com ela, dizendo que ela quebrava tudo e que ela
atrapalhou toda a vida dela e que ela pedia a Deus para não precisar encostar nela, porque ela não queria sujar as mãos. A promotoria também relatou no dia do julgamento todo o sofrimento que a Sophie passou no dia da morte dela. Os ferimentos incluíam fraturas por ela ter sido chicoteada com um cabo, o maxilar e o osso do externo fraturados, além de 5 costelas quebradas. A causa exata da morte nunca foi determinada com exatidão pelos legistas, isso porque o estado de carbonização que o corpo foi encontrado era muito alto já, né? Mas eles deram 3 opções que eram as mais prováveis da causa da morte, que eram uma pancada na cabeça, estrangulamento ou afogamento. Obviamente, durante o julgamento, uma das testemunhas contra a Sabrina foi o Mark. Ele relatou lá no dia do julgamento que ele teve realmente um relacionamento com a Sabrina e que eles eram muito apaixonados, mas que a Sabrina era uma mulher muito imprevisível, então ele nunca sabia quando ela ia estar bem, quando eles iam estar vivendo uma vida normal, ou quando ela ia atacar ele com gritos. Ele disse que ela tinha esses ataques de fúria constantemente, inclusive em locais públicos. Ela basicamente nem ligava, né, que tinham pessoas em volta. Ele falou também que ela nunca manteve uma babá em casa. Isso porque ela sempre demitia ela sobre a acusação de furto ou de estar flertando com ele. O Mark também declarou que ele nem conhecia a Sophie, que ele nunca tinha visto ela, que ele nem sabia da existência dela. Ele ficou sabendo da existência dela no dia 21 de setembro de 2017, um dia depois do assassinato, que foi quando a polícia ligou para ele para prestar depoimento. Enquanto isso, a defesa do casal era extremamente confusa. No primeiro momento, o Sam disse que a Sophie morreu por um acidente, enquanto ele estava interrogando ela na banheira. Ele disse que ele colocou a cabeça dela submersa na água diversas vezes, e em uma dessas vezes ela acabou escorregando e se afogando. Porém, depois ele falou que ele fez essa declaração só para proteger a Sabrina, que na verdade o que tinha acontecido é que a Sabrina acordou ele no meio de uma noite, dizendo que a Sophie não estava mais respirando. Então ele levantou e encontrou a Sophie realmente sem respirar, sem vida, no banho. Já na declaração da Sabrina, ela desmente tudo e diz que a Sophie teria morrido enquanto estava dormindo. O julgamento durou até o dia 24 de maio de 2018, quando a Sabrina e o Sam foram considerados culpados pelo assassinato da Sophie. Antes da condenação, o juiz que estava responsável pelo caso, o Nicholas Hillard, ele chegou a dizer para o casal, para a Sabrina e para o Sam, que ele sabia que eles eram conscientes de toda a tortura que eles fizeram e que eles não podiam achar que aquilo que eles fizeram era legítimo. Então eles sabiam que tudo que eles fizeram, toda aquela tortura, os interrogatórios que eles fizeram com a Sophie, foi algo terrível. Os dois então foram condenados à prisão perpétua com uma pena mínima de 30 anos. A mãe da Sophie chegou a dizer para a imprensa que eles mataram a filha dela de fome, que eles quebraram ela por inteiro, tiraram a dignidade dela e deixaram ela sem forças para lutar até que eles tiraram a vida dela. Ela também chegou a declarar que a Sabrina e o Sam eram monstros obcecados por si mesmos. Já o pai da Sophie declarou também para a imprensa que a Sabrina e o Sam, eles não roubaram só a vida da filha dele de uma forma brutal e sem remorso, mas também roubaram a vida dele. Após o julgamento, no dia 6 de junho de 2018, uma cerimônia em celebração em homenagem à vida da Sophie foi realizada na Catedral de Saint-Étienne, em Sens, na França, e contou com mais de 150 pessoas. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu, particularmente, acho um caso muito triste, porque a Sophie era uma menina muito jovem, ela tinha muitos sonhos na vida. Ela estava começando, né, a vida, ela estava realizando um sonho de um intercâmbio. Então era uma fase cheia de oportunidades de crescimento para ela. E acabou de uma forma tão trágica, né, e tão brutal até. A Sabrina e o Sam, eles não tinham nenhum motivo para ter feito isso. Nada justifica. Então eu acho que realmente é uma coisa muito triste. A mãe e o pai dela, eles ficaram bem abalados, né? Realmente foi uma perda, assim, irreparável. Não esqueçam de deixar seu gostei aqui também no vídeo. E ativem o sininho também para receber as notificações de quando eu trago vídeo novo. Acessem a playlist aqui do canal também, é o Clube Investigativo. E é isso, até o próximo vídeo.